Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 10 de fevereiro de 2024. Vou trazer um tema hoje que já foi me pedido há algumas semanas. Às vezes vem uma sugestão e me é permitido falar sobre o tema ou escrever sobre o tema, porque nem sempre a nossa vontade é que prevalece. Sabemos que estamos aqui em equipes e cada trabalhador da luz tem a sua equipe espiritual. E como eu gosto de frisar, cada equipe espiritual tem geralmente um trabalhador da luz encarnado, porque o resto é fácil deles fazer, mas a parte da matéria, quem faz sempre é o encarnado. Por isso, quando você se dispõe a trabalhar neste momento importante que a Terra está passando agora, que a humanidade está passando, quando nós nos dispusemos a trabalhar para a luz, teremos uma equipe extrafísica nos amparando. Essa é a única certeza que nós podemos ter, porque ela é verdadeira. Colocar-se à disposição dessa equipe é a certeza de um trabalho melhor, de um trabalho mais intenso e mais produtivo também. Nem sempre a gente vai fazer um texto, um áudio e eu quero escrever sobre isso, quero falar sobre isso, porque isso me interessa ou porque interessa alguém. Não. É uma frequência. Se não há frequência, não há informação. Portanto, não adianta a nossa vontade, somente pela vontade não basta. É preciso estar em sintonia. É preciso estar realmente pronto para a tarefa que vem. Por isso eu nunca sei a tarefa que vem amanhã, depois da manhã, né? Mas hoje me veio essa mensagem para trabalhar com este tema, né? É sobre os entrantes, sobre os ETs, né? Sobre como é preparado um corpo para um entrante, né? Tem várias possibilidades. São perguntas que me fazem, né? Toda hora. Aí fica até difícil encontrar uma frasezinha para nominar esse tema de hoje, esse áudio. Então eu vou colocar aqui como título: Os extraterrestres estão aqui. A pergunta que me foi feita dizia assim: como o corpo humano é preparado para um entrante? Mas ontem ainda eu tenho visto uma pergunta lá no, acho que foi no texto desta quarta-feira, que alguém pergunta quando vai haver o contato, quando vai haver isso, quando vai haver aquilo. O contato assim total, como se diz, que todos vão ver, como se fosse a chegada de uma comitiva importante numa localidade. Segundo as informações que nós temos, será depois do evento. Mas o evento está prestes a acontecer, então não vai demorar. Só que os extraterrestres estão aqui há muito tempo. Aliás, eles estiveram aqui muito antes desta civilização que nós chamamos de o povo adâmico, que é a atual humanidade da Terra, que parece que está aqui há alguns dizem milhares de anos, mas centenas de milhares, mas algumas informações dizem que já chega à casa dos milhões de anos. Mas existiram civilizações também antes dos povos adâmicos. Vamos falar agora da atual, porque não adianta a gente ir muito longe, não entendemos nem o que aconteceu há 5.000 anos. Então, a atual civilização da Terra
vai finalizar um ciclo programado por quem cria os mundos, né? Quando nós lembramos das passagens bíblicas atribuídas ao nosso mestre maior, o Jesus Cristo, que ele dizia naquela época, há 2000 anos, que um ciclo estaria para se fechar e uma nova terra surgiria. Esse tempo chegou. Nós viemos falando aqui há quase 10 anos já, numa sequência de informações, né? Principalmente pela entrada da Terra e do Sistema Solar no cinturão de Fótons, mas 1/8 dentro da espiral galáctica, que é a grande diferença, onde a luz se intensifica para que haja a grande transição planetária e que possa também haver a energia da ascensão para as almas que aqui estão, fechando-se um velho ciclo de provas e expiações e iniciando então um novo tempo, um mundo de regeneração, que não haverá mais a necessidade de dor, sofrimento, mas que somente aqueles que estão prontos, que aprenderam as lições de um mundo de provas e expiações, vão atingir esse novo patamar. Por quê? Porque, como numa escola, o aluno que reprova tem que repetir o ano, não é assim que funciona. Não adianta inventar desculpas e dizer que Deus é justo ou injusto, isso não existe. Existe uma frequência. Quem atingiu a frequência vai, quem não atingiu fica e tem tempo e tem oportunidade. Não há o que discutir sobre isso e nem tomar partido, porque não cabe a nós qualquer decisão a respeito. A única responsabilidade e a única meta que nós temos como alma é atingir a frequência para a nova Terra. E isso não depende de ninguém e ninguém pode fazer algo por alguém. E ali nós temos que encerrar o debate porque não há o que debater. Estamos aprendendo. Aprendeu, não aprendeu, repete a receita, né? Nós estamos num tempo final, já foi dito aqui então que a Terra está fazendo uma transição planetária e a humanidade tem a oportunidade de fazer a ascensão em massa, porque há uma incidência maior de luz adamantina, luz gama, que vai dissolver os véus, vai ampliar a nossa consciência. É um evento natural, né, dos mundos. É assim que funciona. Tudo é movimento, tudo é interagir uma coisa com outra e nós estamos aqui num processo que segue as regras dos engenheiros siderais, né, que criaram tudo isso e nós estamos aqui experienciando de livre e espontânea vontade. Ao contrário do que muitos dizem, não somos obrigados a experienciar. Uma vez que se aceita, então sim, precisamos concluir, porque ninguém está aqui para brincar. Quem criou os mundos não está de brincadeira, né? A transição planetária da Terra está estimada para se concluir em torno de 3 séculos. 3 séculos não significa 300 anos exatos. 3 séculos pode ser 330, 270, mais ou menos. É uma janela de tempo. O nosso tempo linear não serve para nada fora do planeta Terra, né? Começou por volta de 1750, segundo as informações já recebidas, já passadas aqui. Mas o último século da transição, que começou por volta de 1950 e que fecharia então agora por volta de 2050, é o tempo das maiores mudanças. E nós temos visto isso. Quando as pessoas dizem, não acontece nada, como não acontece nada? Olha o que aconteceu nesse último século. Aliás, nem chegou ainda nesses últimos 70 anos, né? As grandes mudanças, porque está havendo a mudança. O problema é que as pessoas são tão apressadas que elas querem ver o resultado num dia para o outro.
É impressionante como há pessoas que ainda não entendem que as mudanças não são feitas rapidamente, senão a Terra não suportaria e a humanidade muito menos. Nós estamos no limite do que é suportável dentro das mudanças, e isso é o que basta. Há um controle daqueles que organizam tudo isso para que a humanidade não precise sofrer algo desnecessário. É muito claro isso. Precisamos compreender um pouco mais como as coisas funcionam, como é a dinâmica de uma transição planetária. Aliás, a maioria não sabe nem o que está fazendo aqui na Terra, né? E também não quer saber. Essa é a grande verdade. E neste último século, muita coisa está programada a longo prazo e está acontecendo. Nós já temos muitas informações canalizadas, porque quem é que poderia saber? Se não é uma canalização que vem de algo fora da Terra, fora de nós, ou seja um espírito, uma alma mais elevada, ou seja uma versão nossa mais elevada da nossa própria consciência. Sem essas informações a gente não saberia nada, porque não há histórico disso. Então as pessoas dizem que isso é ilusão, que isso é ficção. Podem dizer o que quiserem. A verdade é que a Terra é um planeta tão pequeno em termos de universo infinito e dos mundos mais atrasados que existem. Como que alguém vai querer aqui saber? Por conta própria, ou porque não tem, porque a ciência não falou. Mas quem que é a ciência? A ciência é de humanos, né? Igual a você e eu. O que vale agora são as informações que estão vindo de fora, de quem sabe. E nós vamos ficar sabendo cada vez mais, até que a nossa consciência esteja completamente pronta para a nova Terra. E aqueles que não conseguem fazer isso, aqueles que não querem fazer isso, aqueles que não estão prontos para a ascensão, terão oportunidade, mas quanto eles quiserem de tempo, 50 mil anos, 500 mil anos, 1 milhão de anos, não tem problema. Terão outros mundos, outros planetas, outras escolas de almas, onde eles possam concluir o seu aprendizado. De uma vez por todas, não cabe discussão, não cabe confrontos, cabe entendimento. Ou entende ou não entende, ou quer ou não quer, né? O livre-arbítrio. E deu. Se a pessoa não gosta de ler o que está escrito, não gosta de ouvir o que está sendo divulgado, procure outra coisa, tem tantas coisas. Há opções para todos. Você quer ouvir a televisão o tempo todo? Vai lá, assista. Entra na caixinha, se acomoda, leve um cobertorzinho, porque vai ser difícil sair de lá. E pode ser que tenha momentos extremos, de muito frio, né? E precisa se cobrir, porque quem ficar na caixinha vai ser difícil encontrar a saída depois. Então, a partir de 1950, quando entrou o último século da transição planetária, começou também a se intensificar uma coisa que eles chamam de transmigração de almas. A troca das almas da Terra. A própria Joana de Ângeles, que é uma das mentoras do Divaldo Franco, no seu livro Transição Planetária, ela fala alguma coisa sobre isso. E olha que esse livro já tem, acho que 30, 40 anos, 50, não sei. Já fala disso. Procurem esse livro. Tem algumas coisas lá, claro, daquela época. Hoje mudou muito, mas tem informações. Ela diz, né, se você não conseguiu o livro, não quer ler o livro, ela diz que a partir de 1950 houve sim uma oportunidade onde milhões de espíritos, ali na década de 50 e 60, reencarnaram compulsoriamente, sem plano de alma. Era uma oportunidade, aquelas almas trevosas
que tinham desencarnado e não queriam reencarnar mais, porque estavam muito bem lá no meio das trevas, né? Se achando os tais. Encarnaram compulsoriamente para ter uma última oportunidade, mesmo que a maioria não consiga nada. Mas foi uma oportunidade do divino, do Criador. Mas também começou uma nova onda de troca de almas, na medida que as almas encarnadas a partir dali desencarnam, se elas não estão na condição de herdar a nova terra, que não tem mais chance, algumas reencarnam e ainda assim não conseguem, mas aquela que não tem condições realmente de cumprir com as metas e conseguir a frequência da nova terra, não reencarna mais na terra. Olha que isso é muito importante saber isso. Significa o quê? Que elas estão indo já para a psicosfera de outros planetas, onde haverá provas e expiações, fazer um processo de adaptação com aquela frequência daquele planeta e um plano de alma, como se fazia aqui, para reencarnar. Então elas ganham um tempo e vão para lá e vão reencarnando já lá, né? Só que à medida que o tempo termina, a Terra precisa ser esvaziada dessas almas. Vai ficar somente aquelas que estão mansas e puras de coração, como disse o Cristo, que herdarão a nova Terra. Uma vez que cada alma se prepara para a nova Terra, mais próxima ela está da frequência da quinta dimensão, né? Então, nesse processo todo, há muita tarefa que os humanos não conseguiriam. Sinceramente, não teriam como fazer. Porque a Terra estava dominada pelas trevas, controlada pelas trevas. E não adianta fazer só a limpeza lá no astral, cercar a Terra, demolir aquela grade demoníaca que estava ao redor da Terra, que impedia inclusive a entrada de seres. Não adianta fazer só aquilo, é preciso limpar aqui dentro, aqui na crosta, no nosso mundo aqui, na nossa dimensão. Então muitas almas que nunca tinham encarnado na Terra, ou algumas que já tinham feito a sua ascensão, já estavam em outros mundos mais elevados, que seriam mestres ascensos, começaram a encarnar naturalmente, como sempre foi, através da concepção e do útero materno. Isso começou lá por volta de 1950, cada vez mais espíritos, almas, né? Que não deixa de ser um entrante, mas não é considerado um entrante porque ele ganhou um corpo físico natural. Porém, só isso não é suficiente, né? Mesmo que agora nós temos informações que a maioria das crianças que nascem agora, não sei a partir de quando, mas as que nascem agora, dos últimos 3, 4 anos, a maioria são sementes estelares, também espíritos elevados que vêm encarnar da forma natural, como sempre, através de um corpo humano, criado no ventre, gerado, né, no ventre materno. Mas há aquelas outras almas que já foi falado muitas vezes, que são os entrantes. E é interessante porque há pouco tempo eu até coloquei aqui alguns exemplos de entrantes, né, como eles entram. E agora, de uns dias para cá, veio mais informações. É sempre assim, cada pouco vem uma pecinha nova no quebra-cabeça, a gente vai vendo um desenho diferente. Nós falamos aqui anteriormente que tinha sim também os planos dos malignos, os entrantes malignos, eles se apoderavam. Houve épocas para tudo, então dizer que isso é verdade é mentira, não sei. Hoje existe uma outra configuração, muita coisa não é mais permitida, mas houve uma época que era permitido sim. Os malignos, se a alma fosse se comprazer no mal, chegava um ponto que ela criava uma frequência e os malignos sequestravam aquela alma e ficavam com o corpo. E entrava um demônio lá dentro, um satânico, lá dentro daquele corpo. Isso acontecia. Hoje não acontece mais.
mas acontecia. Mas não vamos falar desta parte, vamos falar da parte da luz. Muitos corpos humanos existentes com uma alma, como todo o processo, né, de concepção, crescimento, né, nascimento, crescimento. Quando chega a hora daquela alma desencarnar, no exato momento do desencarne, pode vir uma alma muito elevada, extraterrestre, e assumir aquele corpo. Então o que acontece? A gente que é parente, que é vizinho, que é amigo daquela pessoa, a gente não reparou nada, não viu que aquela pessoa desencarnou, aquela alma desencarnou, porque o corpo continua ali andando, como sempre, da mesma forma. Às vezes tem umas pequenas modificaçõezinhas, por causa que existe sim uma mudança do DNA, e dependendo da energia que está ali dentro, eu posso mudar um pouco a fisionomia do meu corpo só mudando a minha frequência, e o meu DNA começa a mudar um pouquinho a forma também. Então, imagina entrando uma outra alma ali, né? Umas pequenas mudanças. E ele vai fazer o processo que ele precisa fazer sem que ninguém perceba. Ele já vem com um propósito, com uma missão. Aí me perguntam, como é feito? O corpo é preparado, é isso, é aquilo, e a consciência, e os hábitos, e os costumes? Bom, isso não é difícil. Para uma alma que vem de um plano mais elevado, isso é tão fácil como sair por aí caminhar um pouquinho na quarteirão, né? Não tem dificuldade nenhuma. O que acontece? Aquela alma que vai assumir aquele corpo, ela faz uma leitura da consciência daquela alma que deixa o corpo. Fazendo essa leitura, ela vai plasmar em si própria aquela consciência anterior daquele corpo, que estava ali, aquela alma, e ela vai absorver com a dela. Então o que acontece? Ela vai saber tudo que o outro passou, tudo que o outro fazia, tudo que o outro sabia, e mais o que esta nova alma sabe. Isso é um dos processos. Tem tantos outros. Tantas outras maneiras. Mas o processo de entrante, ele é bem interessante, né? Essa leitura precisa ser feita. Sem essa leitura, a pessoa seria tão diferente, mas tão diferente que as pessoas diziam, esse aqui não é mais aquela pessoa, é parecida, mas não é. Tenho certeza que não é. Mas porque ele daria respostas e informações aleatórias e ficaria muito visível. Então esse processo é necessário. Mas existe outra maneira de entrantes também, de extraterrestres vir aqui, que as pessoas não se dão conta. Vamos fazer aqui apenas uma recapitulação de assuntos que eu já coloquei aqui. Na quinta dimensão acima, nós podemos materializar e desmaterializar qualquer coisa, inclusive o nosso corpo material. Quando nós vamos para um outro planeta, na quinta dimensão e acima, nós podemos entrar no portal, desmaterializar o nosso corpo da Terra, materializar um corpo daquele lugar onde a gente vai, tipo, vai para Sirius, materializa um corpo de Sirius. Vai para uma estrela lá, Alpha Centauri, por exemplo, materializa o corpo que existe lá, não importa o formato. Materializa o corpo que está lá, porque não tem como ir com o corpo de um planeta para o outro. Ele precisa do ambiente, né? Ele não sobrevive. Então ele tem que desmaterializar e materializar. Dentro do portal ele já faz a troca. É como se fosse um camarim, né? Onde você troca de roupa. Uma vez que ele entrou no portal, trocou o corpo, ele vai para outro planeta como qualquer de lá, ninguém vai notar a diferença. Então, se alguém vem para o contrário, vem de lá para cá. Até porque quando a alma da Terra fizer isso, depois na volta ela faz o contrário. Desmaterializa o corpo do outro mundo e materializa novamente o seu corpo da Terra. Igualzinho, né? Ele já faz isso conscientemente.
É como você tirar uma roupa lá, uma camisa azul e depois bota uma branca e depois daqui a pouco vai de volta e bota de novo aquela azul. É a mesma camisa, né? Aqueles extraterrestres que vêm para a Terra auxiliar agora, nesse momento de transição, eles fazem exatamente isso. Eles vêm pelos portais. Ao entrar no portal, lá no planeta, na estrela que ele está, desmaterializa o seu corpo daquele lugar e materializa um da Terra. E vem com o corpo humano, igualzinho. Quem é que vai ver a diferença? Como as cidades estão já cheias, ninguém vai saber que tem um morador novo na cidade. Quem que vai se importar com isso? Daqui a pouco aquela pessoa lá começou a entrar em destaque, porque ele veio para fazer algo diferente. E mesmo que não seja um destaque, há infiltrados. Há infiltrados. E ali entra uma coisa que todo mundo já ouviu falar: Aliança da Terra, formada por seres humanos normais, que estão em alguns cargos qualquer, e esses extraterrestres na forma humana que vieram e assumiram posições. Tanto pode assumir posições como entrantes, tanto pode assumir posições como almas materializadas num corpo humano que não ocuparam outro corpo. E eles estão infiltrados em todas as posições de comando da Terra. Claro que são ainda um número pequeno, mas o suficiente para fazer mudanças internas de cada coisa, cada lugar, cada sistema. Por isso nós estamos vendo esse rebuliço todo, esse caos todo, porque está havendo transformações. Aí as pessoas dizem, mas parece que o mal está vencendo. Não, é que essas almas entrantes estão expondo a podridão que tinha. Muitos se fazem passar pelo papel de vilão. Muitos. E outros apenas como espiões. Outros apenas como registradores. Estão espelhando tudo, copiando tudo, tudo, tudo. Quer dizer, para ter no final todas as provas, todas as ferramentas para dar o checkmate nesse sistema podre, arcaico e maligno que se estabeleceu sobre a Terra. Nós vamos ter surpresas, eu falei isso há uns 2, 3 anos já. Nós vamos ter surpresas na hora das revelações. Por isso não cabe julgar jamais nada e ninguém. Muitas pessoas, muitas autoridades que nós achávamos que eram trevosas, estavam lá infiltradas para desmanchar o mal e vão se revelar. Muitos que nós achávamos que eram benevolentes vão se mostrar que na verdade eram lobos em pele de cordeiro. Nós vamos ter surpresa sim, mas isso é a coisa mais certa que tem. E vai ser chocante porque vai ter gente que vai se desesperar, vai enlouquecer por ter sido tão duramente enganado o tempo todo. Mas faz parte. Quem não se permite vai levar choque. Por isso que eu já coloquei aqui também outras vezes, permita-se. Permita-se viver algo diferente, entender algo diferente, algo novo, porque tudo que nós conhecemos não vai existir mais. O que nós conhecemos era realmente a ilusão, a ficção. E aquilo que você pensava que era ficção é a verdadeira verdade que vai aparecer. Há entrantes, há almas que se corporificaram sem ocupar um outro corpo. E há também seres humanos que já estão muito despertos, a sua consciência elevada já está integrada, ou está se integrando a essa versão limitada de antes, e desta forma é uma árvore que cresce rapidamente e vai tomar conta de tudo até terminar a transição. Agora as coisas se aceleram, nós vamos ver em breves tempos
muita coisa que já estava acontecendo, mas que não tínhamos percepção. Porque a nossa consciência ela precisa estar aberta, pronta para receber a informação, senão seria jogar uma semente em cima de uma pedra. Não vai germinar, não vai produzir nada. E os planos divinos são tão perfeitos que eles não permitem que se perca nenhuma semente. Então você pode estar convivendo com algum extraterrestre e nem sabe. E eles não podem falar, não podem dizer nada. Aqueles que são entrantes sabem que são entrantes. Aqueles que estão corporificados em corpos humanos que vieram se materializar aqui sabem. Mas tem uma outra terceira vertente, que essa é bem interessante. Você pode ser um extraterrestre também que veio para essa finalidade e nem saber. Que é aqueles que encarnam em corpos humanos, como essas crianças que vêm agora como sementes estelares. Elas, mesmo que tenham algumas já mais adultas, e provavelmente tenha também pessoas adultas com 30, 50, 60, 80, 90 anos, não importa. Sempre teve alguns agora, de 1950 para cá. E quando se fala em 1950, é um parâmetro. Pode ser que tenha algumas de 1940, 1930, isso é raras, mas tem. Então, essas almas que vieram com propósito, muitos delas são os ditos trabalhadores da luz. Entre os trabalhadores da luz tem muitos desses. Não sabem que são extraterrestres. Também estão aqui pela primeira vez, encarnados, ou desencarnaram há muito tempo, subiram, ascensionaram, e agora voltaram a encarnar para finalizar a transição da Terra. Então você pode ser uma alma dessas que já tinha evoluído e voltou, né? E também, para complementar, existe agora o ser humano comum, normal, como todos, que devagarinho, vai expandindo a consciência e vai começar a ajudar na transição. Pode ajudar através de esclarecimento, através de orientações, através de curas, ou simplesmente ancorando a energia mais elevada. Mas tem tanta coisa, tanta possibilidade, que eu fico abismado quando eu vejo alguém pegar uma possibilidade, uma vertente e dizer que aquela é a única verdade. Nós não sabemos quase nada. Portanto, o pouquinho que eu sei pode ser suficiente no momento. Para mim, para outras pessoas também, que também estão querendo entender, mas não é nada. Portanto, a verdade, como eu já disse antes, outras vezes, a verdade na terceira dimensão, ela é apenas uma parte da verdade, então ela é relativa, não pode ser absoluta. Discussões, pontos de vista, opiniões, não servem para nada. Absolutamente para nada. O que serve é a tua consciência, como ela entende, como ela vê, como ela age e como ela vai se expandir. O resto é quatro paredes sem janela e sem porta e com uma laje em cima, uma caixinha fechada e escuridão total. Precisamos botar um pouquinho de luz na nossa consciência, começar a entender as coisas. Porque sem entender nós vamos bater com a cabeça na parede. Não enxergamos nada. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, que eu sempre faço um rabiscozinho, porque senão a gente acaba falando de um assunto e deixa alguma coisa, embora nunca se complete totalmente um tema. Às vezes, depois que eu escuto um áudio, depois que eu vou ler um texto que eu escrevi, eu vejo, puxa, podia ter botado mais isso, mais aquilo, mas daí, claro, se a gente vai colocar tudo, não termina nunca, né? Falando das raças, da raça adâmica, que é a raça atual da Terra, sim, nós estamos falando da transição e da ascensão dessa raça, porque outras raças estiveram na Terra antes,
A Terra já, segundo algumas informações, ela já teve, em alguns tempos remotos, frequência de quinta dimensão. Mesmo estando na periferia da galáxia. Ela tinha frequência própria. Conseguiu a frequência, porque a frequência ela pode ser aumentada ou diminuída independente da posição que ela está, dependendo de como há consciência naquele planeta, naquele mundo, né? Mas isso não vamos trazer aqui porque não vai servir para nada, né? Mas sabemos que houve sim civilizações antigas que dizem assim, se extinguiram. Não é que se extinguiram, elas completaram o seu ciclo. A alma não morre nunca, a alma é eterna. Se a pessoa que sai da Terra agora e vai para o exílio, vai encarnar num planeta qualquer lá, numa outra forma que não seja humana também, e vai ser a mesma consciência. Aquela que vai ascensionar pode ir para qualquer lugar de dimensões iguais, fora da Terra inclusive, pode ficar na Terra 5D, e vai ser aquela consciência apenas mais elevada, né? Mais alargada. Uma consciência que sabe muito mais, que tem muito mais entendimento das coisas. No final da transição planetária, então, nós vamos receber com clareza, claro, aquelas almas que vão fazer a transição, que vão fazer a ascensão. As que não vão ascensionar, têm a oportunidade de saber alguma coisa agora, mas ao desencarnar e ir para outro planeta, vai esquecer tudo como sempre, né? Não vão lembrar. Essa vai ser a diferença. É preciso que nós tenhamos essa concepção da verdade. Quem vai ascensionar, vai expandir e não vai esquecer mais e não vai ter nenhuma dificuldade em lembrar, inclusive de todas as vidas passadas e até de onde veio antes de vir para a Terra. As que vão embora, tudo que elas aprender aqui vai ficar no inconsciente, como sempre. Não vai lembrar de nada, nenhuma vida passada, porque ainda vai continuar com o véu do esquecimento. Essa mudança da Terra, ela cria uma energia tão grande, tão poderosa, que ela se enquadra no movimento da galáxia, do universo e do multiverso. É interessante compreender isso, porque não existe nada que não faça parte do todo. Eu acho que esta semana, agora há poucos dias, um escrito, uma mensagem. Eu gosto de vez em quando dar uma olhada em outras canalizações, porque são pontos de vista diferentes e ao mesmo tempo trazem e convergem para sempre uma mesma direção. Eu acho que foi a última mensagem do Daniel Scraton, que ele fala sobre isso. Você é o universo. Eu já falei quantas vezes isso. Você é um mini universo. Você é a miniatura da fonte, você é o átomo ou semente divino, você é a centelha divina da fonte. Você é aquela semente que foi produzida naquela fonte e vai reproduzir tudo que a fonte é. Então você é a própria energia do Criador, você é um universo em miniatura. Quantas vezes a gente já falou isso e parece tão difícil de entender? Não. Há muito tempo, quando eu estudava na escola, que isso são décadas, né? Talvez 50 ou mais anos, eu ouvi aquela frase, né? O todo está na parte e a parte está no todo. E é verdade. É verdade. O universo está dentro de você. Tudo que existe no cosmos infinito está dentro de você, em miniatura, em energia, em frequência. Aí quando nós estudamos as mônadas, nós somos o átomo semente, é o espírito, né? O eu superior, se divide em 12, depois em mais 12, ainda formando 144 super-almas.
e depois em almas, e depois em fractais. Nós somos, hoje aqui, neste exato momento, a migalhinha mínima do bolo, né? Quase invisível. Mas tem a energia do bolo naquela migalhinha, tem todo o formato, o gosto, o cheiro, em miniatura, porque ele faz parte daquele bolo. E você é a miniatura do universo, do cosmo infinito, da fonte. E o movimento que você faz atinge todo o resto. O movimento que a Terra está fazendo vai atingir toda a galáxia, todo o universo, o multiverso e todo o cosmo. O movimento que a Terra faz, o movimento que você faz, vai influenciar no movimento do cosmo infinito. Olha a grandiosidade disso. A profundidade que isso vai, né? O quão longe se pode ir, mesmo limitados na consciência. Estamos, de fato, num tempo de grandes mudanças. E a principal delas é a nossa expansão de consciência, o entendimento de tudo, porque sem isso pode mudar mundos e fundos, mas a percepção fica zerada sempre. Não é que não estão acontecendo e não estamos vendo. O que está de fato acontecendo, uns se enxergam, outros não. Ainda. Mais adiante, mais pessoas vão ver. Mas sempre entendendo que poucos, talvez um pouco mais de 1/3 da humanidade, vão perceber de fato a mudança e o que de fato nós precisamos ver. E aqueles que nada percebem, que nada veem, não significa que estão condenados ao exílio. Podem não estar ainda no seu tempo, mas há tempo. Mas é preciso começar a fazer um pequeno esforço de mudança, de aceitação, de se permitir. Porque sem um movimento individual não dá para acompanhar o movimento do planeta, da galáxia, do universo, do multiverso e do cosmo infinito. Vai ficar para depois, para uma outra oportunidade. Talvez milhares, milhões de anos. Por isso o momento é tão importante. Estar encarnado neste exato momento, eu posso dizer com toda a sinceridade e com toda a certeza, é um momento único e grandioso demais para se entender agora. Que privilégio! E muitos ficam aí brigando pelo resultado do futebol, brigando por causa de picuinhas, principalmente por opiniões, coisa que não serve para nada. Porque se está discutindo, é porque ainda não aprendeu que cada alma é única, individual na sua evolução neste planeta de provas e expiações, cujo objetivo é chegar na frequência para fazer a ascensão. Sem isso, não passa de hienas cuspindo a sua baba na cerca, na beira da estrada. Espero que, mais uma vez, alguma coisa de útil esse áudio possa trazer para você. E desta forma, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um que ouve este áudio. Namastê.